Hoje no Medicina Germânica e Margaridas Holísticas vamos conversar a respeito da constipação. Vamos entender quais são os conflitos que estão por trás aí deste processo da constipação do intestino preso. O que faz o nosso corpo responder através dessa alteração intestinal. Porque lembra, eu sempre digo para vocês, nosso corpo nunca está contra nós, ele sempre vai ter uma reação para nos ajudar a sair de uma situação, de um conflito que nós estamos passando, que não é o nosso normal. No caso da constipação, de uma maneira geral, os conflitos que estão relacionados são aqueles conflitos indigestos, ou seja, aquelas situações que nós passamos de forma direta ou indireta, que nós não concordamos, que nós não aceitamos, mas que naquele momento era o que tinha, então a gente teve que engolir, mas são aquelas situações que não destravam, aquelas situações que parecem que ficam presas, que estão amarrados, que não vão para frente, ou que nós temos dificuldade de deixar aquela situação passar, de trabalhar aquela situação na gente, deixar ela ir, ou seja, conflitos indigestos que não se movimentam, sejam porque tem algo que não permite se movimentar, e eu já vou dar exemplo para vocês, ou porque nós não olhamos para aquilo, ficamos remoendo aquela situação e não permitimos que ela ande, que ela caminhe. Vamos a alguns exemplos. Situações como, por exemplo, um processo que você está passando por uma situação e aquele processo está parado. Seja porque está cumprindo prazo, seja porque tem dificuldade das partes, ou seja, aquela sensação daquela situação que você engoliu, que você não aceitou e que não anda, que não destrava. Compra e venda de objetos, heranças, que fica ali, às vezes, aquela partilha infinita, não resolve. Aquela situação que você tá, por exemplo, passou num concurso e aí foi indeferido e você entrou com recurso e aquele recurso não sai. Você se achou injustiçado por aquela situação, por isso que você entrou com recurso e aquele recurso está parado, aquela situação não desanda, você não tem um parecer. Ou aqueles processos seletivos, que muitas vezes levam anos, né? A gente passa às vezes num concurso e aí fica ali, leva 2, 3, 4 anos para passar, então aquela sensação de que não anda, aquela sensação que aquela situação ali que não vai. E também pode acontecer de comida, por exemplo, você experimentou uma comida ou você estava numa situação, num jantar, alguma coisa que eles estavam servindo uma comida que você não gostava, mas por educação você, né, acabou comendo. E aí você tá ali remoendo aquela comida mesmo, propriamente dita, não vai, não anda. O que acontece? O nosso corpo vai responder através dessa constipação, ou seja, aquele bolo fecal vai ficar parado no nosso intestino, mas na porção do intestino grosso, no final. E quando efetivamente acontece a constipação? Em fase ativa, quando nós estamos vivendo aquele conflito, ou seja, ele tá ali, aquela situação tá acontecendo, você não consegue trabalhar ela, você não consegue liberar ela. Então, em fase ativa, vivendo a situação, uma ou mais delas, nós vamos ter a constipação, apresentar a constipação. E Glenda, por que normalmente a constipação, ela vem associado com as fezes extremamente ressecadas? Porque não raro, quando nós estamos passando por essa situação aconteceu de forma inesperada, nós não estávamos esperando, e nós estamos vivendo ela em solidão. Às vezes você está remoendo ela ali sozinho, você está vivendo aquela situação, daquela demora, daquela coisa que está presa, que você não consegue deixar ir, ou propriamente dito, como eu já disse aqui, né, à espera do desenrolar das situações, sozinha, em solidão ali com você. E o que acontece quando a gente faz isso? Ativamos a síndrome dos coletores renais, né? Porque é como se a gente estivesse sentindo um peixe fora d'água. E como é que o nosso corpo resolve isso? Ele retém água, ele tira a água de onde tem. Por quê? Não podemos morrer desidratados. Se ele entende que a gente está vivendo uma situação de perigo, em solidão, mesmo que hoje não é um perigo, mas assim, em solidão, estamos sozinhos, aquilo aí foi de forma inesperada, estamos fora do nosso habitat, do nosso normal, do nosso natural, ou seja, estamos vivendo aquele conflito, nós não podemos desidratar. Então, síndrome dos coletores renais ativa a retenção de água
e aí o corpo tira a água de onde tiver, as fezes têm água no intestino, tem como ter absorção de água, então apresentamos ali junto com essa constipação as fezes extremamente ressecadas. E durante a fase ativa, quais são os sintomas que nós vamos ter? A dor local, aquela cólica local, não é aquela cólica assim generalizada, ela é aquela cólica local associada aos inchaços, aquela sensação de estufado, de inchaço. Por quê? Porque ali no local aumenta o peristaltismo, que é o movimento que faz as fezes andar até o final do intestino. Então, por isso que você tem aquela dor local e o inchaço, porque quando eu aumento o peristaltismo local, no meu intestino diminui das outras partes. Então, a gente fica com aquela parte estufada, aquela parte inchada. Quando eu resolvo o meu conflito, seja porque esse processo que eu estava esperando teve um parecer, andou, aquele concurso que eu estava esperando, aquela resposta apareceu, ou eu mesmo resolvi entrar numa terapia, tratar tudo isso, deixar tudo isso acontecer, de alguma forma o conflito resolveu, a gente entra em fase de cura. E aí, na fase de cura, a gente vai ter de sintoma uma dor intestinal generalizada, ou seja, vai ter aquela cólica total assim na barriga, ela não é local. E aí tem a liberação das fezes que pode vir ou não acompanhada de diarreia. O acompanhado de diarreia é um outro caso, mas o principal sintoma é a flatulência e aquela cólica intestinal generalizada e a liberação das fezes. Então, se você está passando por processos de constipação constante, você está melhorando a tua alimentação, está aumentando a tua ingesta de água, e mesmo assim existem momentos onde seu intestino prende, olha aí para esses tipos de conflito, como você está lidando com essas situações, como que isso aí está se apresentando para você. E procure o médico, né? Não deixe de procurar um nutricionista para te ajudar nessa situação, não deixe de procurar um médico para fazer os teus exames e, como eu sempre digo aqui, a conduta que fizer sentido para você, tome. Mas lembre-se, o teu corpo ele não está fazendo isso para te prejudicar, é porque ele está querendo te tirar desse conflito. Então, cuida do teu intestino da forma tradicional, mas também faça esse movimento inverso, de olhar para dentro de você, para ver como você está lidando com esses conflitos, o que você está aprendendo, que você está com dificuldade de sair. E aí, automaticamente, o teu corpo vai deixar de responder desta forma. Ou seja, não passaremos mais por problemas de constipação, não teremos mais a constipação. Então, cuidar do corpo físico nessa situação é importante? É, mas fazer esse movimento inverso com a ajuda de um terapeuta para te ajudar a lidar com essa situação e com as próximas que virão, e também identificar os possíveis gatilhos que podem te fazer voltar para a fase ativa, porque lembra, a gente tem sempre os gatilhos, por isso que muitas vezes essas doenças se tornam crônicas, que a gente entra em fase de cura, passa por uma situação que é um gatilho, o gatilho responde e a gente volta para a fase ativa. Identificar esses gatilhos e trabalhar é extremamente importante. Se você precisar da minha ajuda, que sou terapeuta especialista em medicina germânica, é só deixar aqui nos comentários. Se você estiver assistindo pelo Instagram, é só mandar um direct, que será um prazer te ajudar nesse teu processo. Mas, permita-se, tá bom? Qualquer dúvida também, deixe aqui nos comentários. Fiquem bem, um beijo.